A história do dinheiro. Muitos anos atrás não existia dinheiro. As pessoas trocavam frutas por outras frutas, objetos por leite e até mesmo bananas por uma casa. Como era muito pesado carregar tudo isso, surgiu uma ideia brilhante: usar metal para fazer moedas e trocar as coisas pelas moedas. Assim, ficava mais fácil carregar e dar troco. Algumas pessoas guardavam esses metais e, como garantia, entregavam um papel que representava a quantidade guardada. Foi assim que surgiram as notas de papel. E até hoje, usamos o dinheiro de papel e metal. Quando compramos alguma coisa, estamos dando algo em troca. Por isso, é preciso saber usar o dinheiro. Quer saber mais? Pergunte aos adultos. Oi, crianças. Vocês viram esse vídeo aí que a tia passou? Esse vídeo resume mais ou menos o que a gente viu nas aulas passadas, naquelas aulas que nós falamos sobre a história do dinheiro. É importante sempre a gente lembrar que o dinheiro nem sempre ele foi da forma que é hoje e nem sempre ele existiu. Na aula passada, a tia leu uma história para vocês, que era a história que iniciava o nosso segundo capítulo. Quem lembra qual era o título da história? Isso, Caça ao Tesouro. A historinha que começa lá na página 19, essa página aqui, certo? Antes da página 20. Vocês lembram o que a gente pôde aprender, o que a gente conseguiu aprender com essa história? Nós aprendemos que Júlia e Lucas, eles foram participar de uma caça ao tesouro com os avós deles. E essa história conta que na casa dos avós deles existia um tesouro secreto escondido. E os avós de Júlia e Lucas possuíam um mapa. E eles foram lá para se divertir e buscar esse tesouro. Só que ao achar esse tesouro, eles encontraram um baú cheio de moedas antigas que não serviam mais. Não servem mais para a gente utilizar hoje, porque nós hoje utilizamos moedas diferentes daquelas que eles acharam. A tia vai mostrar hoje algumas moedas antigas para vocês entenderem que nem sempre as nossas moedas foram da mesma forma que são hoje. Nós aprendemos também que o mais importante nessa história foi a diversão e a confraternização de Júlia e Lucas com os avós. Eles gostaram muito da caça ao tesouro, gostaram muito de ter encontrado o tesouro, mas valeu mais para eles estar com os avós deles e se divertir. Nós aprendemos também como é o nome do nosso dinheiro. Quem lembra? A tia mostrou a vocês como é que escreve e fizemos também a tarefinha. Como é que escreve o nome do nosso dinheiro e como é que a gente representa. A gente escreve a palavra real. Essa é a palavra do nosso dinheiro. Esse é o nome do nosso dinheiro. E nós representamos através do R maiúsculo e do cifrão que a tia vai mostrar já já para vocês novamente. Hoje nós vamos aprender o que é o sistema monetário. A tia vai ensinar a aula falando sobre isso. Tia, eu nunca ouvi falar essa palavra. Eu nunca vi essa palavra na minha vida. O sistema monetário, só para vocês terem uma noção e começarem a aprender, porque mais lá na frente, quando vocês estiverem nas outras séries mais avançadas, vocês vão aprender mais sobre isso. Mas a tia quer dizer que o sistema monetário, ele é um conjunto de regras que organizam o nosso dinheiro, certo? No nosso país. Cada país tem um sistema monetário. E do Brasil, a gente utiliza o real como nosso dinheiro. E o real faz parte do sistema monetário. Tia, mas quem faz parte? Quem organiza isso? Faz parte do sistema monetário o governo, através do presidente, dos ministros, deputados e outros políticos e instituições, como os bancos. Sabe aquele lugar onde a mamãe e o papai vai lá para receber o dinheiro? Que tem lá no centro da cidade, no centro aqui de Mossoró? Pronto, aquele lugar, aquele banco, vários bancos que existem no nosso país faz parte da organização do sistema monetário. Então, a gente tem que aprender que o sistema monetário é um conjunto de regras que organizam o nosso dinheiro no nosso país. O nosso dinheiro, que é o real, que a gente não pode esquecer disso, ele existe em duas formas, como a tia já mostrou várias e várias vezes nas aulas passadas. Através das cédulas, essas cédulas é o nosso dinheiro feito de papel, e através das moedas, e as moedas elas são feitas de metal, certo? Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre as moedas que nós utilizamos. Como a tia já falou, as moedas elas são feitas de metal, é o nosso dinheiro feito de metal.
Nessas moedas, elas são representados os centavos. Nelas são representados os centavos. Tia, mas o que é os centavos? Os centavos, eles servem para dividir o nosso dinheiro. Por exemplo, eu tenho R$1. Para eu poder chegar até R$1, eu tenho que juntar um exemplo. 10 moedas de 10 centavos. Ou seja, quer dizer que esses centavos servem para dividir em valores menores R$1. Elas servem como se fosse para dividir o nosso dinheiro, o dinheiro maior, um dinheiro de maior valor, em valores menores. Eu tenho 50 centavos. Como é que eu posso dividir esse dinheiro, tia? Caso eu queira utilizar para outra coisa. Eu posso dividir em 5 moedas de 10 centavos, que quando a gente juntar vai dar 50 centavos, ou 2 moedas de 25. Ah, mas calma. Isso não, vocês não precisam entender tudo isso agora. A gente vai aprendendo ao longo do tempo. Mas é preciso vocês saberem que as moedas, elas fazem parte do nosso dinheiro, do que a gente utiliza para comprar o que a gente necessita. Elas são feitas de um material diferente das cédulas, elas são feitas de metal. E também nelas são representadas os centavos. Isso a gente precisa entender hoje, certo? E esses centavos, eles servem para dividir em valores menores o nosso real. O real que é representado nas cédulas. Como a tia já mostrou aqui, existem moedas de 5 centavos, de 10 centavos, de 25 centavos, de 50 centavos e a moeda de R$1, certo? Essas moedas, elas podem ser representadas também através de palavras e através de números, certo? Quando ela é escrita em palavra, o valor dessa moeda ele é escrito em palavra, a gente diz que está escrito, que está representado por extenso, certo? Tia, dê um exemplo. Por exemplo, eu tenho 5 centavos. Como é que eu posso representar ele através do símbolo de números? A gente vai colocar o R, certo? O R maiúsculo. Lembra que a tia na aula passada mostrou que é dessa forma que a gente representa o real, o nosso dinheiro. O cifrão, que é esse S com um tracinho aqui no meio. Um 0. Depois do 0, tia, a gente coloca a vírgula. Essa vírgula serve para nos ajudar a entender a separação entre real e a separação entre centavos. Outro 0 após a vírgula. E o número 5, que é, no caso aqui, eu representei 5 centavos através de número. E como é que 5 centavos a gente escreve a palavra? Dessa forma aqui. Assim a gente chama essa representação aqui por algarismos ou por números, e essa representação por extenso, que é a representação escrita. Todas as moedas e todas as cédulas, elas podem ser representadas dessas duas formas. Pelos números, sempre utilizando o símbolo do nosso dinheiro, e pela escrita por extenso, que é a palavra que representa aquele determinado valor. A tia está mostrando aí para vocês na tela a escrita de todos os números, as moedas e como eles podem ser representados, certo? Todas as formas que elas podem ser representadas. É só para a tia mostrar a vocês como é que a gente pode representar esses valores e essas moedas. Agora, nós vamos começar a responder a nossa tarefa, que está na página 25. A questão 4 e a questão 5, certo? Na questão 4, diz assim: ao contrário do tesouro de moedas antigas encontradas no baú, o nosso terá nossas moedas atuais, que são as moedas que nós utilizamos hoje. Vamos encher o baú com as quantidades indicadas. Retire do material complementar, que fica ao final do livro, e cole as moedas correspondentes. Tia, como é que a gente vai fazer essa questão? Essa questão pede para a gente retirar do material complementar. O material complementar está lá no final do livro, ó. Vou mostrar aqui a vocês. E nele tem algumas moedas, tem algumas cédulas que a gente vai utilizar em algumas atividades, certo? Para responder algumas atividades, ó. Então, vocês vão ver aqui quais moedas aparecem aqui e vocês vão
recortar lá do material de apoio e colar aqui. Aqui aparecem as moedas de 5, 10, 25, 50 centavos e R$1. Vocês vão retirar do material de apoio uma moeda de cada dessa aqui e vão colar em cima de cada moeda correspondente. Questão 5. Circule os personagens que estavam presentes na caça ao tesouro. Vocês lembram que na historinha estavam presentes alguns personagens e a tia mostrou no vídeo anterior quem eram os personagens que vão fazer parte durante o ano das nossas histórias. Mas é que nessa pergunta está querendo saber quem são os personagens que participaram da caça ao tesouro, da história da caça ao tesouro. Na imagem aí estão Júlia, Lucas, o pai de Júlia, que é o senhor Murilo, a mãe de Júlia, que é Dona Angelina, o avô de Júlia, que é vovô Frederico, e a avó de Júlia, que é vovó Cecília. Vocês vão circular os personagens que fizeram parte da caça ao tesouro, certo? Não é para circular todos, porque alguns que estão aí não estavam na caça ao tesouro. Mas aí vocês vão relembrar a historinha, vão ver quem estava, vão ver quem fez parte da caça ao tesouro e vão circular. Feito isso, a aula de educação financeira se encerra aqui. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E qualquer dúvida é só perguntar às tias ou no grupo ou no privado. Um beijo e até a próxima aula.